Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação, conversando, debatendo aí, tratando sobre diversas questões e, obviamente, entrando aqui, né, na pauta eleitoral, né, que é a pauta que vai pautar, né, a política brasileira, não somente dentro do campo da esquerda, mas acho que em todos os setores aí, né, da sociedade. E continuando aqui, falar com os pré-candidatos aqui, né, de São José dos Campos, mas também falar com outros pré-candidatos, eu estou aqui com o Renatão, ele que vai ser pré-candidato numa candidatura coletiva pelo pessoal de São José dos Campos, né? Vamos falar um pouco aí, né, do propósito e dos motivos aí da sua pré-candidatura. Então, Renatão, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você, já que, né, já faz um tempinho que você não aparece aqui no Mesa de Debates. Boa tarde, Guilherme. Primeiro, agradecer a você por dar a oportunidade de estar falando com vocês aí. Guilherme, meu nome completo é Renato Bento Luiz. Eu vim de uma cidade muito pequena, na década de 80, para São José dos Campos. Ingressei na General Motors dia 6 de abril de 1982. Eu saí da General Motors em 31 de dezembro de 2016, aposentado. E nessa empresa permaneci por 34 anos. Comecei minha militância em 1989 pela Convergência Socialista. Fiz parte de uma agremiação política denominada PSTU, e depois do PSTU, aonde permaneci por 22 anos, hoje me ingresso numa agremiação política chamada PSOL. Então, essa é a minha trajetória até os dias de hoje, Guilherme, para que as pessoas possam saber quem sou eu e com quem eu estou, porque a partir do momento que nós estamos apresentando uma candidatura coletiva, aonde está eu, que hoje faço parte da ADMAP, né, na direção da ADMAP, que é a Associação de Metalúrgicos Aposentado e Pensionista em São José dos Campos, e está o companheiro Jesus, que trabalha há 16 anos da General Motors. O companheiro Jesus é um companheiro também brasopolense, diga-se de passagem, né? Que vem numa trajetória de luta desde o movimento estudantil. O companheiro Jesus está hoje na direção dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e região. E também na nossa chapa, compondo a nossa chapa, está o companheiro Siqueira, Kleber Siqueira. Kleber Siqueira já foi diretor dos sindicatos metalúrgicos, era um trabalhador, hoje aposentado, era um trabalhador da Eaton, tá certo? Aonde esse companheiro foi diretor de sindicato, e da Eaton participou, não só na Eaton, mas na categoria metalúrgica, participou de várias lutas. Essa é a nossa chapa. Hoje o companheiro Kleber, o companheiro Siqueira, o Kleber Siqueira, é um companheiro bastante aguerrido na organização, está na organização da torcida de São José dos Campos, aonde ele faz parte, inclusive, da torcida, né? Então, um companheiro voltado bastante para a área de esporte. Esses são os dois companheiros que estão compondo junto comigo, fazendo 3 pessoas, que vai compor comigo uma chapa para concorrer à vereança de São José dos Campos. Ah, o Siqueira, o cabeludo que está sempre no Martins Pereira. Caraca, exatamente. Vai ser junto comigo. Tenho o maior prazer do mundo de estar com o Siqueira. O Siqueira é um camarada que as pessoas às vezes conhecem pouco a cabeça do Siqueira, mas de muitos que passaram pela direção do sindicato dos metalúrgicos,
parte deles, inclusive, deixaram a luta, e muitos deles, inclusive, até apoiaram, alguns deles, aliás, né, apoiaram o então presidente da República, Jair Bolsonaro, né, e o companheiro Kleber Siqueira continua na luta junto conosco. Então, faço um maior orgulho de ter o Siqueira junto conosco para poder discutir São José dos Campos. Maravilha, bem legal isso. E, Renatão, primeiramente, qual que é o propósito da sua pré-candidatura? Lembrando que é pré-candidatura, né, para não ter problema aí com a justiça eleitoral. Exatamente, é pré-candidatura, porque todo mundo está fazendo hoje uma pré-candidatura, não foi liberado ainda para que todo mundo falasse de sua candidatura, mas é uma pré-candidatura. Olha só, eu sempre lidei com a área trabalhista, tá certo? Aqui em São José, dos direitos dos trabalhadores, né? Sempre. A minha trajetória inteira, né, foi lutando pela causa dos operários. E é evidente que dentro da Câmara Municipal, se caso por nós passarmos por lá, iremos dar continuidade a essas lutas, porque eu acho que é uma luta de suma importância, é a classe trabalhadora saber, porque a classe trabalhadora tem que entender que ela não é forjada somente na porta da fábrica. A classe trabalhadora, ela está na fábrica, ela está no bairro, ela está na cidade, ela está no estado, ela está no país, porque é dela que advém absolutamente tudo. Então, nós temos tranquilidade de agora discutir com os trabalhadores o porquê que os trabalhadores, o porquê que tem que ter representantes de trabalhadores, tanto na Câmara, aqui municipal, tanto na Assembleia Legislativa do Estadual, como no Congresso Nacional. Tem que ter representantes de trabalhadores. E os direitos dos trabalhadores, quem faz os direitos dos trabalhadores, ou quem põe as regras, quem dita as regras para a classe trabalhadora, são essas câmaras legislativas, né? Quem coloca as leis, quem discute as leis municipal, estadual ou federal, são as câmaras. Então, portanto, os trabalhadores têm que fazer parte disso aqui. Eles são maioria, então, portanto, se eles são maioria, eles têm que colocar umas leis, têm que colocar como rege a sociedade no olhar deles e não dos outros, como é uma coisa, é uma pirâmide de ponta cabeça, né? Onde poucos mandam em muitos. E é esse o nosso intuito. Renatão, vamos continuar aqui, né, a nossa entrevista, e como praxe, eu sempre faço algumas perguntas polêmicas aí para os pré-candidatos, até para, né, gerar um debate, gerar uma discussão e tal. E a pergunta polêmica que eu escolhi aí para fazer para você, né, você falou aí que para lutar na questão trabalhista, lutar, né, em defesa do trabalhador, né? Você faz parte aí do PSOL, né? Que, assim como várias cidades aqui em São José dos Campos, se está coligando, né, com o Partido dos Trabalhadores. Contudo, né, o Partido dos Trabalhadores não revogou, né, a reforma trabalhista, né? E nem a reforma da Previdência e outras reformas que foram feitas aí seja no governo Bolsonaro ou seja no governo golpista do Michel Temer. Como que você vê essa postura do PT? Olha só, eu penso comigo que o PT, enquanto partido, já tomou conta do país durante um período, avançou-se, penso eu, que pouco nos direitos dos trabalhadores, mas também tem a consciência e a tranquilidade de falar para todos, o PT não fez e nem vai fazer isso exatamente. Ele pode dar alguns avanços, mas quem de fato pode fazer qualquer reforma, eu acredito piamente nisso, quem faz qualquer reforma, quem muda qualquer coisa que está na Câmara, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, não é um partido político, e sim as mobilizações. As mobilizações, eu acredito, que ela pode mudar profundamente, né, alguma coisa que advenha para os trabalhadores. Se a gente for levar em conta,
Pega aí as férias, o 13º salário, todos os grandes benefícios da classe operária, ela veio até a libertação dos negros, eu como negro posso falar, até a libertação dos negros, não foi ninguém que sentou numa cadeira e falou, poxa, os negros estão sofrendo muito, então vamos dar para eles aqui essa lei. Não, 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 não. Existiu vários quilombos, várias mobilizações para que se chegasse nisso, tá certo? E assim perdura até o dia de hoje. Se não houver nenhum tipo de mobilização, e nós temos que trabalhar para isso, se não tiver uma mobilização forte, o PT, dentro das câmaras, não vai mudar absolutamente nada. Eu tenho essa tranquilidade e essa consciência. Mas agora tenha consciência também de sabendo que se tiver uma mobilização bastante forte, com certeza absoluta, com um partido como o PT, que veio das lutas, é muito mais fácil, tranquilo para conversar do que qualquer outro partido de direita, seja ele PL, PSDB ou qualquer um outro. Com o PT fica com mais tranquilidade, tem mais flexibilidade para conversar. É dessa forma que eu penso. E é por isso que o pessoal, né, topou fazer essa aliança com o PT nas eleições municipais, né, de acho que basicamente quase todas as cidades do Brasil? O pessoal não pensou somente no PT para fazer agora. O pessoal tem uma visão na qual o Brasil ainda não saiu, o Brasil e o mundo ainda não saiu ainda do crescimento da extrema-direita. A extrema-direita não cresce no Brasil, ela cresce no mundo. Então, portanto, os trabalhadores, qualquer partido que seja, ele progressista, ele que venha da classe trabalhadora, ou que seja um partido progressista, tem que, nesse momento agora, unificar para acabar com o mal maior. Porque nós acabamos agora de assistir, hoje de manhã, a infelicidade das eleições da França, que terminaram agora e que a extrema-direita teve um avanço. A Alemanha, esses dias, anunciou o avanço da extrema-direita. Ou seja, ou nós começamos a nos juntar aqui para derrotar um mal maior, ou com certeza absoluta nós poderemos vir a sofrer um retrocesso ainda maior do que quando estava do retorno do bolsonarismo para o Brasil e o crescimento dele, acompanhar o crescimento que está em toda a Europa, em todo o mundo. Então, é nesse sentido que eu acho que o pessoal está se juntando ao PT para que a gente possa derrotar o mal maior. E o mal maior para nós, nesse momento, assim como nós nos juntamos aqui em São José dos Campos, nós temos uma junção do PT, uma das maiores, né? O que mais vai aparecer, o que mais vai, digamos assim, vai refletir no país, é a junção que tem o PT e o PSOL na candidatura do Boulos em São Paulo. E nós precisamos ser vitoriosos nisso para poder estancar o crescimento da extrema-direita e, ao mesmo tempo, começar a alavancar a luta dos trabalhadores. Ô, Renatão, sobre essa questão da extrema-direita, né, eu tenho uma preocupação, né, e eu quero te perguntar, você não acha que a esquerda, né, não está muito presa no eleitoralismo, né, porque parece que a gente vai estancar esse crescimento da extrema-direita, como muito bem você falou, e eu concordo plenamente, é um crescimento mundial através das eleições, né? E a gente for fazer um balanço das eleições em 2022, a extrema-direita saiu bem fortalecida dessas últimas eleições, né? Não está faltando mobilização de rua, não está faltando aí, né, as centrais sindicais se mexer para poder fazer paralisação, porque, né, no modo eleitoral parece que a extrema-direita cresce mais, né? Olha, eu estou achando que está tendo uma inversão, inclusive, tá certo? Ao invés da esquerda ir para a rua, que sempre veio nas suas reivindicações, quem está indo para a rua é a extrema-direita, né? E nós, geralmente, estamos correndo atrás no meu modo de ver, nós estamos correndo atrás da pauta que eles estão colocando. E nós temos que inverter esse jogo. E inverter esse jogo, eu acho que um dos termômetros que tem para medir
se você pode fazer uma grande mobilização ou se você não pode fazer uma grande mobilização, a eleição é usada para isso. É um momento que todo mundo está de olho, momento que todo mundo está com as atenções, até aqueles que menos gostam de política estão com as atenções viradas para isso, mas eu acho que, na verdade, a gente tem que usar a política, usar esse momento político para mobilizar os trabalhadores e sair da pauta da extrema-direita e ir para a pauta da esquerda, uma pauta que a gente possa progredir, né? Que possa haver a progressão dos trabalhadores. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a única coisa que possa avançar com mais afinco na sociedade é a mobilização direta, não somente a eleição. A eleição pode ser usada para isso, mas ela, com certeza absoluta, não resolve os nossos problemas. Certo. E, Renatão, continuando aqui a nossa conversa, né, para a gente fechar esse bloco um pouco mais polêmico e debater alguns outros problemas da cidade, e as alianças que o PT faz com a direita, né? Porque aqui em São José, né, as alianças são basicamente entre partidos de esquerda e, digamos assim, partidos de centro-esquerda, né? Se a gente consegue denominar a Rede e o PV de centro-esquerda, né, com todas as contradições que esses dois partidos tenham, né? Mas só que, né, por exemplo, em Jacareí, onde tem coligação com o PSOL, né, em Jacareí o PT fez aliança aí com a Avante. Como que você vê essas alianças com a direita que o PT faz? Olha, eu penso comigo que o PT não é mais um partido de vanguarda. O PT é um partido de massa. Então, portanto, o PT já não é mais aquele partido que bate somente digamos assim, na crítica. É um partido hoje que tem que dirigir. O PT dirige o país. Queira você sim, queira você não. E aí, no caso, ele tem que conversar com absolutamente todos os partidos. Seja o PT ou qualquer um outro partido. Desta forma que está hoje a política, né? Que não é uma coisa diferenciada, o PT, queira sim, queira não, vai ter que conversar com todos os partidos políticos deste país. Então, portanto, o PT hoje não se fecha mais somente em dirigir o país, ele não se fecha somente dentro do setor da esquerda. O PT está muito mais amplo. Agora, essa amplitude, aí é uma polêmica que você faz, essa amplitude, ela ajuda ou ela atrapalha o movimento de esquerda? Aí sim, aí nós podemos fazer essa discussão, mas enquanto direção de um partido, e não só na conjuntura que nós estamos hoje, mas nesse sistema que nós vivemos, o PT amplia as suas discussões, porque não é um partido monolítico, é muito pelo contrário, ele abriu, eu acho que abriu até demais, no meu modo de pensar, tá certo? Abriu até demais, mas que ele tem que fazer uma série de alianças, como ele está fazendo hoje uma certa aliança com alguns setores, isso já é de praxe com o PT hoje. Já não é nenhuma novidade, nem para nós e nem para ninguém, que o PT não só dirige o país e conversa com todos os setores da sociedade. Não é mais fechado somente com os trabalhadores. Ele veio dos trabalhadores. Essa é a essência dele. Mas, hoje, está muito mais amplo, conversa com todos os setores da sociedade. Eu vejo, em alguns setores, muito ruim, porque tem setores da sociedade que não tem como, se você conversa com ele, se você traz ele, tenta trazer ele para o seu lado, ele com certeza absoluta, pela consciência que tem de classe, ele vai te trair. Essa é a nossa visão. Portanto, é que o pessoal não está com o PT a nível nacional, está fracionado em algumas cidades estratégicas do país, tá certo? Para que os trabalhadores tenham voz e voto. Mas não estamos com o PT no país como um todo, que com certeza absoluta nós temos a nossa divergência. Certo. Então vamos avançar um pouco nesse debate, no debate de modo geral,
né, e começar a falar um pouco aí dos problemas da cidade, né, de São José dos Campos. E uma questão, acho que da gente que é de São José dos Campos que precisa debater, né, seriamente, é a questão do banhado, né, banhado de São José dos Campos, assim como a questão da pauta da moradia, da regularização fundiária. Como que você vê essa questão do banhado, né, o tratamento que a prefeitura, né, tem com a região, né, e como que a sua pré-candidatura pode ajudar na luta dos moradores? Olha só, eu acho que uma pré-candidatura operária e com bastante consciência, ela pode ajudar e muito na luta que está tendo o pessoal do banhado. Eu venho desde a época do Campo dos Alemães, quando o Campo dos Alemães ainda não era um bairro, né? Que foi uma luta muito grande para se formar o bairro Campo dos Alemães. Eu venho de uma luta como a do Pinheirinho, que essa ficou famosa, essa rompeu a barreira do país, a fronteira do país, né? O povo de fora do país, outros países discutiram o problema do Pinheirinho. E o problema de moradia do país, do Brasil, é um problema que já se arrasta há muito tempo. O problema é que o latifúndio no país, a terra do país é mal dividida, né? E todo lugar que o pobre está bem localizado, como, por exemplo, no banhado, eles querem retirar. Eu me lembro muito bem da luta do Morro do Regaço, onde eles arrumaram o laudo dizendo que a qualquer momento aquilo lá poderia desabar, pegaram o povo dali, a duras penas, na época do Natal, né, onde o povo está voltado para uma outra coisa, essa mesma direção que estão hoje aqui, retirou o povo ali do Morro do Regaço, tá certo? E hoje ali está instalado o Atacadão, que era na época o supermercado que ia montar ali, ia fazer apartamentos, como fizeram o prédio ali, retiraram o povo dizendo que não tinha, o chão dali não tinha firmeza para fazer determinadas casas ou prédio para que o povo pudesse morar, esconderam o povo daqui, para lá da Zona Leste, bem no cantão da Zona Leste, mandando o povo para bem longe, que é o povo mais, digamos assim, é um povo que tem uma vida mais vulnerável, né, financeiramente falando, e isso é a política que estão fazendo. E agora estão, recentemente, né, que é a luta mais recente que está tendo agora, que é a luta do banhado, que as mesmas autoridades lá do passado estão agora querendo retirar o pessoal do banhado. E, evidentemente, a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, a nossa candidatura no futuro, ela vai ajudar porque vai denunciar e vai entrar nesse debate com a população, para que a população saiba exatamente como é que vive aquele povo ali do banhado. É um povo que tem mais de 100 anos, tem gente ali que tem 100 anos que mora ali, que a família inteira foi criada ali, e agora está sendo quase que coagido, está sendo coagido no momento a se retirar dali, para que eles possam fazer os grandes empreendimentos ou entregar na mão da burguesia aquele pedaço do banhado. Mas continua na resistência. Eu acho que é uma resistência que o banhado está fazendo, o povo do banhado está fazendo uma resistência muito boa, aonde nós temos companheiros que estão na luta lá, como o senhor Davi, o Renatinho e outros companheiros que estão nesse momento agora de dirigir o movimento, e a gente com certeza dará respaldo a esses companheiros para que eles possam não só permanecer ali, mas continuar na luta para que o povo pobre dessa cidade possa morar com dignidade em lugares melhores. E, Renatão, o seguinte, e falando aí, né, sobre a questão da pauta da moradia, uma das coisas que, né, os moradores, né, principalmente de bairros irregulares, reclamam é da Lei 651, né, que tem um dos decretos aí que permite demolir, né, casa de morador, né? E a prefeitura fez isso aos montes aí nessa gestão, principalmente do Anderson Faria. Como que você vê esse projeto de lei, Renatão? Esse projeto Olha, é um projeto de lei que não tem nenhum vínculo social. Essas pessoas quem faz um projeto de lei desse, com certeza absoluta, não tem remorso nenhum daquilo que faz, deixa bem claro
que ele está ali para cuidar de quem tem condições na cidade, quem tem dinheiro, quem possa trazer algo mais, de mais belo para a cidade, porque eles enfeitam a cidade inteira e querem tirar o povo da cidade, aonde, na cabeça deles, como, por exemplo, o povo do Banhado, o povo do Pinheirinho, vem enfeiar a cidade, tá certo? Porque esse povo é o mesmo povo que constrói, que a maioria dos companheiros do Pinheirinho do passado, como hoje os companheiros do Banhado, são esses povos que catam os papelões na rua, esse é o subemprego, são o povo que estão na construção civil e são jogados para cada vez lugares mais longínquos. Olha, isso não me assusta nem um pouco, saber o que faz a burguesia em São José dos Campos. Faz essa lei para demolir, assim como o Walter Hayashi, na época dele, fez uma lei na qual não poderia entregar cesta básica e nem matricular os trabalhadores, os moradores do Pinheirinho na escola pública, para que eles pudessem castigar, uma forma de castigar esse povo, dificultar ainda mais para que eles possam, sobre o cabresto deles, fazer aquilo que eles querem. Então, nós temos que lutar bastante, porque você já viu que esse tipo de gente que faz uma lei dessa não tem sentimento algum pela população. Só tem sentimento a hora de pedir o voto. E, Renatão, falando aí, né, da questão da luta por moradia, né, e uma das coisas que a gente precisa conversar aqui é a regularização dos bairros, né, irregulares. E bairros que estão na situação, né, parecida, né, com o Banhado, aqui em São José tem de monte, né, não idêntica, mas parecida. Como que você vê essa questão da regularização fundiária, né, e o que você tem de discussão para levar aí para o morador, para o ouvinte de São José que esteja nos assistindo? Olha, eu acho que todos os lugares que estão hoje com um problema de regularização, eu acho que tem que ter uma unidade. Nós temos que chamar todos aqui, todos os moradores de bairro, todos os moradores que estão nessa situação, eu acho que um tem que contar para o outro. Nós temos que fazer de novo, já foi feito uma vez, na Câmara Municipal, uma junção de todos os bairros, saiu ônibus de todos os bairros que estavam irregulares, que eles sentaram dentro da Câmara Municipal para arrumar uma saída. Eu acho que está na hora de fomentar isso novamente. Que eu não acho que deve ser assim, ó, resolveu o Banhado, agora nós vamos para fulano. Resolveu fulano, nós vamos para outro. Não pode ser assim, porque, por exemplo, o povo que mora hoje no bairro, se eu não me engano, do Boquirinha, tem esse problema, tá certo? O Sapê tem problema desse tipo, o Bairrinho tem problema desse tipo, tá certo? Parte não é regularizada. Eu acho que tem que somar, tem que juntar todos esses e fazer um corpo só, para que nós possamos ter mais forças para lutar contra aqueles que não querem regularizar e querem dar para as grandes empreiteiras para fazer a especulação imobiliária, o que tem muito dentro de São José dos Campos. Você sabe muito bem que nós temos um pasto, hoje acho que já não é mais, mas ficou por muito tempo aqui hoje no Colinas, um pasto grande ali para não se pagar imposto, né? Que é simplesmente para que ele possa manter enquanto pasto, colocou umas 3, 4 vaquinhas para não pagar imposto, enquanto o terreno fica lá vazio, sem utilidade alguma, somente para especulação imobiliária. Então nós temos que unir esse povo todo e começar a denunciar esses espaços vazios que não pagam impostos exatamente para fazer a especulação imobiliária dentro de São José dos Campos. Você está falando daquele terreno que tem aquela coisa cafona que encheu de girassol? Encheu de... Isso, exatamente, estou falando sobre aquilo, que hoje está cheio de girassol, né? Para que ele possa ocupar o espaço, fingindo que tem alguma coisa daquele espaço, mas todo mundo sabe que aquele espaço é simplesmente uma especulação imobiliária, para no futuro sair grandes prédios, né? Sair grandes torres, para que os empreiteiros possam ganhar muito mais dinheiro ainda do que já tem.
E o Renatão, né, ao mesmo tempo que a gente, né, conversa aí da questão da regularização fundiária, né, questão aí dos bairros afastados que estão abandonados, né, a gente tem que discutir aí no centro da cidade, né? Como que você vê esse monte de obra inútil que a prefeitura de São José faz, né? Como até a mais clássica, né, a ponte do Bolinho Caipira. Essa é muito boa, né? Chamar ponte do Bolinho Caipira. Eu queria dizer a você, isso já é uma prática política em São José dos Campos que vem de anos, né? A gestão do PSDB quase que inteira, e ela não é PSDB, mas o prefeito, tanto o atual quanto o anterior, né, o que deixou o vice-governador, vieram do PSDB. E o PSDB tomou conta da cidade durante 12 anos, aqui, né? 12 ou 16, se não me falha a memória, o PSDB estava aqui, ele é continuidade disso. Então, portanto, chega perto de eleições, você pode ver que eles começam a destruir algumas ruas, né? Passar máquina nas ruas, passar um asfalto, uma camada de asfalto por cima, bem limpinha, né? Ficar lisinho, para que o povo possa passar bem próximo das eleições. E dá a sensação do que a cidade está, que eles estão trabalhando para a cidade. Então, pega e coloca a obra em todos os cantos da cidade. Faz, na verdade, da cidade um verdadeiro canteiro de obras, exatamente para que a população tenha, na verdade, uma sensação do que a cidade está trabalhando, que a cidade está crescendo e que a cidade... Mas nada mais é do que enfeitando os bairros do centro da cidade, tá certo? E deixando a periferia do lado. Por exemplo, essa cidade já poderia ter sentado para organizar e regularizar todos os demais bairros que existem dentro de São José dos Campos. Agora, não fazem isso por quê? Porque não tem vontade política. Pobre não dá dinheiro. Pobre dá prejuízo. Então, portanto, se pobre dá prejuízo e não tem dinheiro para dar retorno ao grande capital, com certeza absoluta vai ficar alijado do processo e eles, quando chegam à época de eleição, começam a enfeitar. Ponte do Bolinho Caipira, que aquela, você lembra a campanha que foi dizendo que ia desafogar o Colinas e tal, pega horário de pico e vai para aqueles cantos, você vai ver só se desafogou, se de fato aquela ponte enorme que fizeram ali foi uma ponte que deu algum benefício à população de São José dos Campos. É dessa forma que eles agem. Nós temos que pegar a época das eleições e aproveitar para fazer a denúncia, para que a população saiba exatamente o que estão fazendo da cidade. Aí eu te pergunto, quem paga a conta e quem lucra com isso? Quem sempre pagou a conta e sempre vai pagar são os trabalhadores. Os trabalhadores pagam a conta de absolutamente tudo. Eles pagam tudo, mas não podem usar nada. Eu sempre, quando estava na diretoria de sindicatos metalúrgicos, à época, eu dizia muito bem na minha assembleia, que fala assim, o trabalhador constrói da agulha ao avião. O único problema é que ele não pode ter acesso àquilo que ele mesmo construiu. Essa é a contradição. Um pedreiro, geralmente, não tem uma boa casa. É dessa forma que você pode começar a observar como é que vive e como é que trabalha a sociedade capitalista. Pois é. E agora, né, prosseguindo aqui a nossa conversa, né, você falou aí que é uma candidatura, né, para defender os interesses dos trabalhadores, a questão trabalhista e tudo mais. E a gente sabe que aqui em São José, né, tem um monte de prefeito que tenta sempre buscar dialogar com as empresas da região, né, e nunca, né, buscar dialogar com os trabalhadores metalúrgicos e também não metalúrgicos aqui da cidade. Como que você vê isso? É engraçado. Para você ver como é que se dá o sistema, se dá da seguinte forma. Quando vai inaugurar uma fábrica, por menor que ela seja, eles fazem, né, um show pirotécnico. Vai todos os vereadores, vai o prefeito,
vai todo mundo. Eu me lembro bem, para mim, emblemático é a Solectron. A época a Solectron foi inaugurada, né, onde é o Parque Tecnológico hoje. Fizeram uma grande fábrica que as pessoas achavam até que ali seria o shopping, na época, né? Seria um grande shopping que sairia ali, mas saiu uma fábrica da Solectron. Em pouco tempo, aí na inauguração dela, foi o prefeito, foi vereadores, foi deputados, todo mundo foi para lá para fazer a grande inauguração, dizendo que iria criar milhares de empregos em São José dos Campos, iria avançar com a Solectron. Pois bem, o tempo passou, em 2 anos, 3 anos que a Solectron ficou naquele local. Quando foi o fechamento da Solectron, não apareceu um para falar, ó, não pode fechar, não pode ser assim, né? Não chegou ninguém, não apareceu ninguém. E quando nós íamos falar para o prefeito, falava, a fábrica tem um dono, eu não posso fazer nada. Mas na época da inauguração, estava lá. Na época que cedeu o terreno, estava lá. Tá certo? Agora, na hora que vai fechar a empresa, ninguém quer discutir, ninguém quer segurar, ninguém quer ser pai, né? Eles sempre brincam assim, né? De criança feia, né? Quando a criança tá moribunda, tá quase morrendo, aí todo mundo sai correndo. Aí quem estava lá, aí vai os sindicatos metalúrgicos, vai toda a organização que existe de operária tentar fazer uma discussão, não que vá, às vezes nós podemos ser vitoriosos, mas não assim que nós vamos ser vitoriosos na luta total, mas pelo menos para amenizar a situação daqueles que estão... Eu estava lá na época do fechamento da Solectron e vi exatamente a luta que foi para que aquele povo saísse com o mínimo de dignidade possível da empresa, porque ela não tinha responsabilidade nenhuma com a população de São José dos Campos, não tinha responsabilidade nenhuma com os seus trabalhadores, fechou, foi-se embora, e aqueles mesmo que foram da inauguração não apareceram. E nesse momento agora, nós temos uma luta, que eu também já tive várias lutas dela, desde 1990, a gente luta com essa empresa, que é a Vibraz, que quando nós conseguimos, quando o PT foi a primeira vez, digamos assim, o PT estava no governo na década de 90, 2000, quando ela foi fechada, quando estava se ameaçando de fechá-la, né, foi dado dinheiro para que a empresa pudesse se sustentar. Agora chegou de novo, passou anos e anos, de novo, a gente não vê na luta lá os deputados, os vereadores, a Câmara de Vereadores devia estar tudo na porta, tanto de Jacareí, né? Porque ela fica em Jacareí. Tanto Jacareí como São José dos Campos deveria estar na porta, tentando achar uma solução junto ao sindicato, junto aos órgãos públicos. Ninguém aparece. É uma pena isso aí. Então, é dessa forma que se faz. Na hora que vão fazer show pirotécnico, todos estão lá. E ali. E não deixa que a parte organizada dos trabalhadores participe. Mas na hora que a situação fica ruim, a hora que vai de fechamento, para a gente ver qual a saída que tem para a classe operária, qual a saída que tem para os trabalhadores, para que amenize a dor deles de perder o emprego, não aparece ninguém. Somente as organizações operárias e populares. Então, é nesse sentido que a população tem que prestar atenção, para que a gente possa avançar e não ter mais essas... dentro das câmaras, dentro da prefeitura, que tenha pessoas que não cuide dos trabalhadores, que não olhe para o setor mais, digamos assim, mais enfraquecido da sociedade, que infelizmente, que é onde a corda arrebenta, que é para o lado dos trabalhadores. Então é nesse sentido que eu acho que quando a gente faz uma candidatura, uma pré-candidatura, quando a gente começa a discutir a política, é nesse sentido que a gente, nesse olhar que a gente vai para que a gente possa enfrentar e, na verdade, dentro das eleições, dentro da política, tentar avançar um pouco mais a consciência da classe operária. Eu lembro bem da Solectron, porque eu morei 1 ano em Jaguariúna por conta disso. Um ano, né? Então você é parte disso, você esteve, conhece e sabe muito bem daquilo que eu estou falando, né?
Eu estive ali e a polícia teve presente para nos reprimir. Não sou parte direta disso, porque quando isso aconteceu eu tinha 12 anos de idade, mas eu morei, né, 1 ano em Jaguariúna por conta disso. Exatamente. Então, é uma coisa que, na verdade, marcou a sua vida, queira ou não queira. Você não ia lembrar de uma coisa que não tivesse uma marca, né? Não, sim. Continuando aqui o nosso papo, a nossa entrevista aqui, falar um pouco da situação de outra categoria, né, que é dos servidores municipais daqui de São José dos Campos, né, que sofrem vários golpes aí da prefeitura. Acho que o mais clássico dele foi a reforma da Previdência em âmbito municipal, que, né, prejudicou e muito a vida do servidor. Como que você vê essa pauta? Então, olha só, eu conheço, na verdade, dessa categoria, eu conheço pouco, mas a pauta que se fala da Previdência, né, eu acompanhei, eu vi qual é o tamanho do buraco que abriram no salário, nos proventos dos servidores, dizendo para eles que tinham que descontar ainda mais aquilo que já é pouco, né? Fazer o desconto para o desconto inclusive dos aposentados. E, ao mesmo tempo, eles não ganhando o mesmo benefício que tinha quando eram servidores. Então, eu acho que é um ataque brutal. Agora, por esses dias, por exemplo, tem aqui um gatilho que é disparado, né? E que é lei. Então, é bom para as pessoas possam prestar atenção. Não é tão difícil assim ver o que está ocorrendo. Os servidores podiam prestar bem atenção agora nas eleições, né, e ver quem está a favor de retirar o direito deles, que é votar uma pauta esdrúxula dessa, como essa de desconto de 14%, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui, dos seus proventos, tá certo? Mesmo daquele aposentado. E, ao mesmo tempo, quando é lei também, né, uma lei inventada para poder descontar, eles batem em cima para poder fazer o desconto. Agora, uma lei que existe, que é para repor os 7%, né, cada vez que o gatilho dispara, com 5%, aliás, cada vez que o gatilho dispara quando chega a infração 5%, tem que disparar o gatilho. Essa, eles brigam até o fim para não repassar. Essa é uma contradição que a gente devia levar para as eleições e mostrar, de fato, aos servidores municipal exatamente o que faz essa administração. Não é outra administração, não. O que faz essa administração. Quando é para retirar, eles votam e querem cumprir, dizendo que é uma lei que foi votada e que tem que ser retirada. Agora, uma lei que já existente, que é para repassar aos trabalhadores, para que eles possam ter a manutenção do seu salário, a manutenção do seu custo de vida, essa não pode repassar, essa não tem condições de jeito nenhum, essa perde os cofres públicos. Agora, como é que para retirar do bolso tem que cumprir a lei e a hora de repor aquilo que já é pouco para os trabalhadores, a prefeitura vem dizendo que não tem condições de dar. Essa atenção tem que ser chamada, essa pauta, chamar a atenção desses trabalhadores, tem que ser chamado agora na época das eleições. Mostrar, de fato, quem é quem. Quem faz lei e que briga para retirar, né? E aonde está a lei que é para repor, a mesma pessoa que votaram para retirar e agora não votam, ou não fazem mobilização, ou não fazem sessão de Câmara para retornar o gatilho para os trabalhadores, servidores. É dessa forma que eles agem. Eu acho que não está difícil do servidor municipal entender a pauta que foi colocada. E, Renatão, né, continuando aqui na nossa conversa, né, já que você falou aí dos servidores, gatilho salarial, a gente precisa conversar sobre, né, a contradição que existe entre, né, o salário, né, do vereador e o salário do servidor. E a pergunta que eu faço é bem simples e eu gostaria que você respondesse. Se o Renatão for eleito vereador, né, que eu imagino que você seja a cabeça de chapa, né,
você abriria a mão, né, de parte, né, do seu salário, né, claro, abrir mão de tudo, mas de parte do seu salário de vereador, né, e viveria com um salário como um trabalhador normal? Mas isso nós batemos desde a época do PSTU, que não é problema nenhum. O salário, qual é o problema da população? Vamos ser um pouco bastante sinceros, porque senão entra algum bilionário na Câmara amanhã, assim como entrou na Prefeitura de São Paulo, né? Que você sabe muito bem que o Dória entrou na Prefeitura de São Paulo dizendo assim, ó, eu abro mão do meu salário. Ora, companheiros, quando um Dória abre mão do salário, né, e vota 1% de imposto, ele ganha milhões, né? É isso que a população tem que ver, porque senão fica uma discussão totalmente distorcida dentro do sistema. Eu estou dizendo, o salário que se paga, a população não liga da quantidade. Inclusive, esses tempos atrás fizeram uma discussão que São José dos Campos, pelo número de votos de eleitores, poderia ter um número maior de representantes na Câmara. Portanto, os vereadores aqui, não querendo discutir as claras com a população, teve medo de fazer essa discussão com a população, porque sabe que a população repudia. A população não repudia quem está vigiando, a população não repudia olhar, vigiar os direitos dela. Não é isso que a população fala. A população fala nos absurdos, na desigualdade que tem. Um trabalhador comum trabalha, tem gente que trabalha 30 dias no mês, e vamos e convenhamos, 30 dias no mês, com uma maioria ganhando nada mais, nada menos que um salário mínimo. É isso que ganha a maioria da população. Tá certo? Você pega em São José dos Campos, as fábricas, como General Motors, Johnson & Johnson, as fábricas que, entre aspas, diziam que no passado foram fábricas que pagaram um salário mais decente, digamos assim, aos seus trabalhadores, diminuíram. E a população vendo um absurdo, que quando entra para fazer uma pauta de salário de vereador, aí tem vereador que fala, olha, mas isso aí é de 4 anos, de 4 em 4 anos que a gente aumenta, mas se aumenta 60%, 70%, 80%, que nem a inflação de 4 anos repõe esse dinheiro que vocês colocaram de aumento de salário. Então, a população repudia o abuso. Esses dias eu estava conversando com um trabalhador de fábrica, ele dizia para mim assim, Renatão, mas você acha que tinha que diminuir o número de vereadores? Eu falei para ele, não, de jeito nenhum. O número de vereadores poderia ser aumentado bastante. Se tivesse um vereador por bairro, seria ótimo. Mas o problema que você está questionando não é a forma, não é ter um vereador para vigiar o bairro, ou para dizer, numa assembleia, o que o bairro tá colocando e juntar todos os bairros para saber qual é a prioridade. Não. O que você questiona é o abuso da mordomia que se dá para determinados parlamentares. Frente à população, a diferença é grande. Então não tinha problema nenhum de ganhar um salário que ganha um operário de fábrica para poder ficar 4 anos na gestão da cidade. Nunca, sempre discuti isso e tenho tranquilidade para falar em todos os lugares. Se você quer saber, diretor de sindicato, principalmente do metalúrgico, até minha época, não tinha 1 centavo nem de ajuda de custo. Tá certo? Então, e a ajuda de custo que teve, quando nós entramos na direção do sindicato metalúrgico, nós cortamos a ajuda de custo, para que um diretor de sindicato não ganhasse um salário sequer a mais do que sua base, porque senão ele acomodaria e poderia dizer que é o seguinte, quando acabasse o dinheiro da base onde ele trabalha, para ele ainda tinha um salário ainda. Por menor que seja, por mais baixo que seja, ele ia duvidar do outro. Será que chegou a hora? Será que está acabando o dinheiro dele mesmo? Ou ele está reclamando à toa? Porque ele tem um a mais. Então, isso nós já cortamos. Então, eu tenho tranquilidade para discutir aquilo que é decente para que uma pessoa, uma família, um trabalhador, ou seja, um parlamentar poderia discutir para ter um salário digno para que possa cuidar da sua família com tranquilidade. Então, eu acho que eu teria tranquilidade para discutir sobre o salário de um operário de fábrica, que na época nós discutíamos que nós poderíamos fazer uma junção das fábricas e da sociedade como um todo.
colocar, fazer a média e pagar para os vereadores. Não essa discrepância que há entre a sociedade e os seus representantes. Perfeito. E, Renatão, né, continuando aqui, né, falar um pouco aí da privatização do Parque da Cidade, como que você vê esse projeto? Eu acho bastante engraçado, porque, se eu não me engano, o Parque da Cidade foi comprado no governo da Ângela Guadagnini, não é isso? Se não me falha a memória, né? E ela foi bastante criticada, a cidade inteira criticou, falando que é absurdo, não vamos pagar para a família de Severo Gomes. Eu lembro dessa compra, e eu lembro também o que falavam os opositores, né? Quando ela comprou o Parque da Cidade. Passados-se alguns anos, as pessoas viram o valor do que é ter uma área, né, para a população, não só de Santana, né, da Zona Norte, como um todo, mas também parte da cidade inteira que vai lá quando é aniversário da cidade, os grandes shows, as concentrações de pessoas que existem naquele parque. E hoje, como eles viram que o negócio deu certo e tal, pegou dinheiro público para comprar. Agora vai privatizar para alguém faturar em cima daquilo que a população comprou? Será que isso é correto? É sério uma coisa dessa? Pega o Parque da Cidade, que foi comprado com o dinheiro da população, e aí se privatiza para que o camarada que quer privatizar lá diz que tem um projeto para fazer um grande parque, um parque de diversão lá dentro e tal. Beleza, mas isso vai ser cobrado, isso vai ter um custo. A sociedade vai pagar caro por isso, sendo que a sociedade pagou para ter uma área de lazer que ela possa fazer caminhada, que ela possa se sentir bem lá dentro. Eles vão querer encher de shopping, de lojas lá dentro, para que possa usufruir, o capital possa usufruir do dinheiro que foi comprado, daquilo que foi comprado com o dinheiro do povo, né? Então, eu não posso dar nada que é da população para que algumas pessoas possam ser beneficiadas, que a população possa pagar. Daqui uns dias, se a gente marcar muita bobeira, daqui uns dias entra, privatiza, né? E as pessoas, ao entrarem no parque, têm que pagar até estacionamento, como a gente vê nos grandes shoppings, como a gente vê nos supermercados, né? Em vários locais que você vai parar seu carro hoje, já tem que pagar. E hoje, por exemplo, eles estão querendo privatizar simplesmente para um ou outro tirar lucro naquilo que o povo investiu, que é para o seu lazer. Então, eu não concordo com a privatização do Parque da Cidade nesse momento. E, Renatão, falar aqui, vamos para a parte final daqui da nossa entrevista, né? Já está quase completando uma hora. E falar um pouco aí da questão do transporte público de São José dos Campos, que é uma outra reclamação, né, que tem na cidade, né? E como que você vê essa questão do transporte público, né? Porque o transporte tá tudo quebrando, né? O prefeito, né, já atacou aí, por exemplo, o Zé Carlos, que também é pré-candidato a vereador, né? O Zé Carlos pelo PT. Como que você vê essa questão, Renatão? Olha, há muito tempo que nós já discutimos. O transporte público é uma das prioridades. Vamos lá. Tem 3, 4 coisas que movem a população: transporte, a moradia, o trabalho, tá certo? Moradia, a população tem que ter de qualquer forma. O transporte, a população tem que ter de qualquer forma. O trabalho, a população tem que ter sim ou sim. E a saúde, são os 4 pilares, né, que baseia para que a sociedade possa viver. Esses 4 pilares todo mundo tem que estar de olho, né? E é discutido sempre. E o transporte público, gente, olha só, tem que subsidiar. Já há muitos anos todo mundo sabe que quem subsidia uma parte do transporte público é a prefeitura, né? A prefeitura subsidia isso. Eu falava, e falo até hoje, que o transporte público gratuito, né, obviamente com uma taxa que vai se criar para que todo mundo possa andar de ônibus, não é uma coisa de outro mundo. Já tem
não me vem à memória agora qual cidade, mas já tem isso. Brizola, eu vou falar até de um outro camarada que apareceu, que era político. Eu me lembro, os meus sobrinhos no Rio de Janeiro estudavam com transporte gratuito. Então, portanto, não é coisa de outro mundo. Hoje existe não só as vans, existe Uber dentro da cidade, tá certo? E nós agora está ficando mais inviável, porque as vans e o Uber diminuiu o público das grandes empresas de ônibus. Óbvio que diminuiu. Mas agora, o que acontece com o transporte das grandes cidades? O transporte público? O transporte público é má qualidade, tem uma má qualidade. Nós andamos nos ônibus aqui, no horário de pico, a população anda de ônibus como se fosse uma lata de sardinha. Todo mundo sabe, quem passa nos pontos de ônibus no horário de pico, sabe exatamente como é que o ônibus sai. Um desconforto para uma coisa muito cara. Então é óbvio que a população vai começar a achar alternativa. Por exemplo, o Uber hoje retirou uma parcela de usuários dos ônibus grandes. Ora, eu aqui da minha casa, eu moro no Monte Castelo, para mim ir até o centro da cidade, eu vou gastar 5, 6 reais de Uber, né? Você acha que eu vou descolar daqui para ir até um ponto, da minha casa, para ir até um ponto de ônibus, para pegar um ônibus de 5,20? Não vou. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. É óbvio que vai diminuir. Então, portanto, agora eles estão vendo que o transporte é, na verdade, uma das prioridades da população. E eu acho que o transporte público e gratuito é totalmente possível. Isso, as empregadas, quem trabalha com empregada doméstica, vai diminuir o custo. Quem trabalha nas lojas, os lojistas, vai diminuir o custo. Então, beneficia e muita gente. Se o transporte for gratuito, e, evidentemente, ele vai ter que ser o transporte, se for de empresa de ônibus, vai ter que, na verdade, ser subsidiado, ou seja, uma tarifa na qual, para os ônibus que circulam hoje, possam rodar na cidade gratuitamente, para que o povo possa deslocar de um local para o outro, gratuito, sem pagar nada na roleta. Aí fala assim, é impossível fazer isso aqui. Não é impossível fazer isso. Em alguns lugares, por exemplo, eles falaram para mim, nunca fui lá para ver, mas já chegou. Por exemplo, na França, quem não tem dinheiro, existe um vagão no qual as pessoas que não têm dinheiro nenhum podem passar por lá. Ou esqueceu a carteira em casa, pode entrar. Porque as pessoas a gente precisa locomover. As pessoas precisam locomover. E olha, não é nenhuma fantasia minha dizer, muitas das vezes, nós não temos 1 centavo sequer no bolso. A população, parte dela anda para a rua, às vezes vem até o centro da cidade, das partes mais longínquas da cidade, vem até o centro, e muitas vezes se perdeu dinheiro, talvez não tenha dinheiro para voltar. Tem que pedir para alguém ou ir entrar no ônibus e pular a roleta, porque não tem dinheiro para voltar. Essa é a realidade de uma parcela significativa da população. Então, falar em transporte, digamos assim, público e gratuito, hoje já não é mais nenhuma falácia. É totalmente possível. E eu acho que o PT e o PSOL pode estudar e explicar durante essa campanha agora para a população, que tem que bater pesado dizendo e mostrar para a população que é totalmente possível nós termos um transporte de qualidade e gratuito. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença do Renatão. Gostei aqui da nossa conversa, né? Foi um bate-papo bom, né? E passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Olha só, Guilherme, eu gostaria primeiramente de te agradecer, tá certo? De dar esse espaço para quem pudesse falar com você, com o seu público, e nós estamos na pré-candidatura. A pré-candidatura envolve o companheiro Gesso, envolve o companheiro Kleber Siqueira, tá certo? Para que nós possamos atingir parte da população, para que a gente possa colocar, nessa luta agora, nós possamos colocar um vereador que possa representar o partido do PSOL. Então, nós vamos entrar numa luta
árdua daqui para frente, já estamos nela, né, nas pré-candidaturas lançadas por aí, conversando com a população, que seria de bom grado. Eu acho que seria um avanço muito grande o pessoal colocar pessoas hoje para representar e para fazer parte da luta na cidade, dentro do parlamento. Eu acho isso de suma importância e é por isso que eu estou hoje pré-candidato, para que a gente possa levar essa luta, essa discussão com toda a sociedade joseense. Então, eu daqui me despeço e agradeço a você, Guilherme, pelo espaço concedido. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Renatão, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e lembrando sempre aqui, né, de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos, né, no Facebook, Instagram, TikTok e no Quai. E aí, claro, além no YouTube, é onde você está assistindo esse vídeo aqui, né? E lembrando também que nós estamos aí numa campanha para chegar a 10 mil inscritos, então quem puder aí se inscrever ou quem já for inscrito indicar o canal para alguém da família, amigo, companheiro de trabalho, fique à vontade. E para a gente finalizar aqui, nós temos o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Lembrando, esse aqui é o Pix do Mesa de Debates, né, para o canal Mesa de Debates. Lembrando que o Mesa de Debates é um canal independente, não recebemos nenhum centavo, né, do governo e também dos patrões, e por isso que a gente quer manter nossa independência para estar sempre aí no lado da luta dos trabalhadores. Então, quem puder colaborar, colabore. Então, é isso aí, programação continua, né? Um forte abraço e